resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Gente, existe uma razão pela qual você continua repetindo comportamentos que você sabe que estão prejudicando a sua vida. E não é porque você não sabe o que fazer, não é porque te falta conhecimento e muitas vezes nem é porque te falta força de vontade. O problema é que as consequências dos seus maus hábitos costumam chegar tarde demais. Difícil de entender? Eu vou te explicar tudo hoje durante essa aula, ok? Livro Hábitos Atômicos de James Clear, a gente está falando sobre ele há vários vídeos já. A gente está estudando a quarta e última lei da mudança de comportamento, que se chama Torne o Hábito Satisfatório. E dentro da quarta e última lei, a gente tem o capítulo de número 17, que a gente vai começar a estudar sobre ele hoje. O capítulo de número 17 se chama Como um parceiro de responsabilidade pode mudar o seu jogo, ok? Então, vamos para a leitura. Depois eu vou pegar o coração desse texto e vou gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida real hoje, assim que terminar essa aula, ok? E aí eu vou te explicar o que eu tô querendo dizer quando eu falo que o problema é que as consequências dos seus maus hábitos costumam chegar tarde demais, tá? Vamos lá, vocês vão entender tudinho. Então vamos lá, capítulo 17, como um parceiro de responsabilidade pode mudar o jogo. Depois de servir como piloto na Segunda Guerra Mundial, Roger Fisher frequentou a Faculdade de Direito de Harvard e passou 34 anos se especializando em negociação e gestão de conflitos. Ele fundou o projeto de negociação de Harvard e trabalhou com vários países e líderes mundiais em resoluções de paz, crises de reféns e compromissos diplomáticos. Mas foi nos anos 1970 e 1980, quando a ameaça da guerra nuclear se intensificou, que Fisher desenvolveu talvez a sua ideia mais interessante. Na época, Fisher estava focado em projetar estratégias para impedir uma guerra nuclear e havia notado um fato preocupante. Todo presidente em exercício teria acesso aos códigos de lançamento capazes de matar milhões de pessoas, mas nunca veria ninguém morrer, porque sempre estaria a milhares de quilômetros de distância. Minha sugestão foi bastante simples, escreveu ele em 1981. Coloque esse código nuclear em uma pequena cápsula e implante-a ao lado do coração de um voluntário. Essa pessoa carregaria consigo uma grande e afiada faca de açougueiro e acompanharia o presidente. Se alguma vez o presidente quisesse disparar armas nucleares, a única maneira de fazê-lo seria, primeiro com as próprias mãos, matar um ser humano. O presidente diria: George, me desculpe, mas dezenas de milhões devem morrer. Ele tem que olhar para uma pessoa de carne e osso e perceber o que é a morte. O que é a morte de um inocente. Sangue no tapete da Casa Branca. É a realidade bem diante de seus olhos. Quando sugeri isso a amigos do Pentágono, eles disseram: meu Deus, isso é terrível. Ter que matar alguém distorceria o julgamento do presidente. Ele pode nunca apertar o botão. Enquanto tratava da quarta lei da mudança de comportamento, discorri sobre a importância de tornar bons hábitos imediatamente satisfatórios. A proposta de Fisher é uma inversão da quarta lei. Torne esse hábito imediatamente insatisfatório. Assim como estamos mais propensos a repetir uma experiência quando o final é satisfatório,
também estamos mais propensos a evitar uma experiência quando o final é doloroso. A dor é uma professora eficaz. Se o fracasso é doloroso, ele é lembrado. Se é relativamente indolor, é ignorado. Quanto mais imediato e mais caro for o erro, mais rápido você aprenderá com ele. A ameaça de uma avaliação ruim de seu trabalho força um encanador a fazê-lo bem. A possibilidade de um cliente nunca retornar faz com que os restaurantes sirvam boa comida. O custo de cortar o vaso sanguíneo errado faz com que um cirurgião domine a anatomia humana e corte com cuidado. Quando as consequências são graves, as pessoas aprendem rapidamente. Quanto mais imediata a dor, menor a probabilidade do comportamento. Se quiser evitar maus hábitos e eliminar comportamentos não saudáveis, adicionar um custo instantâneo à ação é uma ótima maneira de reduzir a sua probabilidade de ocorrência. Repetimos maus hábitos porque eles nos servem de alguma forma, e isso os torna difíceis de abandonar. A melhor maneira que conheço para superar essa situação é aumentar a velocidade da punição associada ao comportamento. Não pode haver uma lacuna entre a ação e as consequências. Assim que as ações incorrem em uma consequência imediata, o comportamento começa a mudar. Os clientes pagam suas contas no prazo, quando são cobradas multas por atraso. Os alunos comparecem às aulas quando a sua nota está vinculada à frequência. Superamos inúmeros obstáculos para evitar um pouco de dor imediata. Obviamente há um limite para isso. Se você confiará na punição para mudar o comportamento, então a força da punição deve corresponder à força relativa do comportamento que ela está tentando corrigir. Para ser produtivo, o custo da procrastinação deve ser maior que o da ação. Para ser saudável, o custo da preguiça deve ser maior que o do exercício. Ser multado por fumar em um restaurante ou por não reciclar acrescenta consequências a uma ação. O comportamento só muda se a punição for dolorosa o suficiente e aplicada de maneira consistente. Em geral, quanto mais local, tangível, concreta e imediata a consequência, maior é a probabilidade de influenciar o comportamento individual. Quanto mais global, intangível, vaga e tardia a consequência, menor é a probabilidade de influenciar o comportamento individual. Felizmente, há uma maneira direta de adicionar um custo imediato a qualquer mau hábito: criar um contrato de hábito. E aí o próximo título é O Contrato de Hábito. A primeira lei a respeito do uso do cinto de segurança foi aprovada em Nova York, em 1º de dezembro de 1984. Na época, apenas 14% das pessoas nos Estados Unidos usavam regularmente o cinto de segurança, mas isso estava prestes a mudar. Dentro de 5 anos, mais da metade do país tinha leis obrigando o uso do cinto de segurança. Hoje, usar cinto de segurança é obrigatório por lei em 49 de seus 50 estados. E não é apenas a legislação. O número de pessoas que usa cintos de segurança também mudou drasticamente. Em 2016, mais de 88% dos norte-americanos usavam cinto de segurança toda vez que entravam em um carro. Em pouco mais de 30 anos, houve uma reversão completa nos hábitos de milhões de pessoas. Leis e regulamentos são um exemplo de como o governo pode mudar os nossos hábitos criando um contrato social.
Como sociedade, concordamos coletivamente em obedecer a certas regras e em aplicá-las como grupo. Sempre que uma nova legislação impacta o comportamento, leis do cinto de segurança, proibição de fumar dentro de restaurantes, reciclagem obrigatória, é um exemplo de contrato social que molda nossos hábitos. O grupo concorda em agir de uma determinada maneira e, se você se desviar, será punido. Assim como os governantes usam leis para responsabilizar os cidadãos, você pode criar um contrato de hábitos para se manter responsável. Um contrato de hábitos é um acordo verbal ou escrito em que você declara o seu compromisso com um hábito em particular e a punição que ocorrerá se não o cumprir. Assim, encontre uma ou duas pessoas para agir como suas parceiras de responsabilidade e assinar o contrato com você, ok? A primeira parte do capítulo 17 fica aqui. Eu dividi o capítulo 17 em apenas 2 partes porque ele é mais curtinho. Então, na próxima aula, a gente vai finalizar esse capítulo, tá? Agora, vamos esmiuçar tudo isso que foi lido, porque tem coisa muito importante aqui, né? O James Clear, nessa parte do capítulo, ele vai apresentar uma inversão poderosa da 4ª lei da mudança de comportamento, né? Ele vai falar que se você quiser eliminar um hábito ruim, você tem que torná-lo imediatamente insatisfatório, né? Parece simples. Só que essa ideia, ela pode mudar completamente a maneira como você lida com o que mais te chateia e que te atrapalha. A procrastinação, a impulsividade, a autossabotagem, né? Que são 3 coisas terríveis. Roubam a nossa produtividade toda, né? Pensa aqui comigo, Quando alguém fuma um cigarro, o prazer está acontecendo agora, né? Mas o prejuízo pode levar anos para aparecer. Quando alguém procrastina, o alívio acontece imediatamente, mas as consequências vão aparecer só depois. Quando alguém gasta dinheiro por impulso, a satisfação é agora, é instantânea, mas o problema financeiro, ele aparece no futuro. Esse é um dos maiores desafios da mudança de comportamento. Os maus hábitos, eles oferecem recompensas rápidas. Só que os maus hábitos, além de oferecerem recompensas rápidas, eles cobram preços atrasados. Primeiro bingo aí, tá? Então, enquanto os bons hábitos te exigem esforço agora, só que entregam recompensas só depois, os maus hábitos não. Eles te oferecem recompensas rápidas, mas cobram um preço lá na frente, ok? E o cérebro humano sempre presta mais atenção no que acontece quando? Agora, imediatamente. E foi exatamente por isso que o Roger Fisher criou uma proposta tão radical, né, para evitar uma guerra nuclear. Ele percebeu que uma das decisões mais destrutivas que um ser humano poderia tomar, que é iniciar uma guerra nuclear, era tomada sem que o responsável sentisse diretamente as suas consequências. Então ele foi e propôs uma coisa chocante, né? Que se um presidente quisesse lançar um ataque nuclear, ele teria primeiro que tirar uma vida com as próprias mãos. A ideia dele era simples. Ele ia tornar a consequência daquele ato impossível de ser ignorada, né? Ele ia tornar a dor imediata, ele ia tornar a decisão real, porque quando a consequência, gente, ela é distante, o nosso cérebro a trata como se ela simplesmente nem existisse. É o tal do depois eu resolvo. Quando chegar na hora e acontecer, eu vejo o que eu faço. É ou não é? Todo mundo pensa assim, né? Mas quando a consequência se torna imediata, aí o comportamento muda. E isso vale para qualquer área da sua vida, não só para um presidente, entendeu? Liberar bombas atômicas. As pessoas, elas pagam contas em dia quando existem multas.
Os alunos comparecem quando a presença vai afetar as notas deles. Os profissionais entregam melhor quando sabem que serão avaliados. O livro traz esses exemplos para nós, né? Por quê que é dessa forma? Porque agora existe um custo, e um custo que é imediato. Ou seja, agora existe uma responsabilização, né? Agora existe uma consequência para os seus atos. E a verdade é que muitos hábitos ruins, eles vêm sobrevivendo justamente porque não existe uma consequência rápida o suficiente que consiga interrompê-los. Tá aí outro bingo. Então, a procrastinação te parece gratuita, né? A preguiça te parece gratuita. O excesso de gastos te parece gratuito. A distração te parece gratuita. Mas eles não são gratuitos. A conta chega, só que ela vai chegar depois. Ela apenas chega depois, mas ela chega. Outro bingo aí. E quando essa conta chega, normalmente, né, nós já repetimos aquele comportamento centenas de vezes antes. E aí o James Clear vem ensinar que para você conseguir quebrar esse hábito ruim, muitas vezes você precisa encurtar a distância entre a sua ação, ou seja, o seu mau hábito, e a consequência do seu mau hábito. Você tem que encurtar a distância entre esses dois. Ou seja, você precisa tornar o custo dessa ação visível. Essa consequência tem que ser visível. Para quê? Para a gente criar responsabilidade. Então, você precisa tornar o custo desse mau hábito bem visível para você criar responsabilidade. Para você fazer com que a sua mente perceba imediatamente aquilo que antes ela só ia perceber no futuro. Olha que legal, né? E é exatamente aqui que surge uma ferramenta extremamente poderosa que o livro vai falar, que é o parceiro de responsabilidade, né? Alguém que sabe quais são os seus compromissos, alguém que acompanha o seu progresso, alguém que percebe quando você não cumpriu aquilo que prometeu. Porque existe algo que quase todo ser humano deseja preservar, que é a própria reputação. É ou não é, né? Então, muitas vezes a gente ignora as promessas que nós fazemos para nós mesmos. Mas a gente se esforça muito mais quando é para cumprir promessas que nós fizemos diante dos outros. É ou não é? Outro bingo aqui. Então, quando existe alguém observando, a sua responsabilidade aumenta. Quando existe alguém te acompanhando, as suas desculpas diminuem. Quando existe alguém esperando uma ação sua, a chance de execução dessa ação cresce. E isso vai nos levar ao conceito que o livro traz de contrato de hábito. O que é contrato de hábito? É um acordo claro, objetivo, mensurável, com consequências definidas caso você não cumpra aquilo que você prometeu. Porque a mudança, ela se torna muito mais poderosa quando tem o quê? Comprometimento. Mas não só comprometimento. Aqui é um comprometimento público. Pensa aqui comigo. Qual hábito ruim que continua existindo porque as suas consequências são distantes? Qual comportamento que você continua repetindo porque parece que não tem custo nenhum imediato esse comportamento? Quem que poderia ser o seu parceiro de responsabilidade? E qual compromisso você teria coragem de assumir publicamente com esse parceiro de responsabilidade? Isso tudo é coisa para você pensar ao longo do dia, tá?
Porque aquilo que não tem consequências tende a se repetir, porque você pode fazer à vontade, não vai acontecer nada de ruim, não é? E aquilo que você tem uma responsabilidade em cima tende a se transformar. Eu já não posso mais repetir isso. Agora eu tenho uma responsabilidade, porque se eu repetir isso, acontece aquilo, outro. Né? É exatamente isso que nós trabalhamos na Cartilha Mente de Ouro. É a construção de uma mentalidade que seja comprometida com resultados reais, né? Porque a prosperidade, ela não nasce apenas de uma boa intenção. Eu sempre falo isso, né? A prosperidade, ela nasce de ter responsabilidade. E na Cartilha Mente de Ouro é isso que eu te ensino. Eu vou te ensinar como que você cria um compromisso verdadeiro consigo mesma, como que você elimina esses padrões de autossabotagem, como que você desenvolve uma disciplina que você consegue sustentar, como que você assume responsabilidade pela sua própria transformação e como que você constrói hábitos que sejam alinhados com prosperidade, com crescimento. E junto da cartilha você recebe o bônus Cofre Dourado da Prosperidade, que tem exercícios práticos para você fortalecer diariamente a sua mentalidade nova, que agora é de expansão, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora escreve aqui nos comentários qual o hábito que você acredita que você conseguiria mudar mais rápido se você tivesse alguém te acompanhando no seu progresso. Escreve aí pra mim. Tem hábito que a gente precisa de ajuda, né, gente? Pra mudar, né? É verdade. Bom, você já sabe, aqui é o Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui é vida real. Aqui você não aprende apenas a criar hábitos. Aqui você aprende a criar responsabilidade na sua vida. Porque muitas vezes não é a falta de capacidade que impede a sua transformação. Você é capaz. Muitas vezes o que impede a sua transformação é a ausência de consequências dos atos que você pratica, né? Porque quando existe responsabilidade, existe ação. E aí quando existe ação, existe uma consistência, você está agindo. E quando existe consistência, existe a mudança. Você consegue mudar. E aí, quando existe mudança, você consegue construir uma nova identidade, que é o que você quer, né? Você quer ser uma pessoa diferente. Então, muitas vezes, a gente não continua fazendo errado porque a gente é fraca. Não. A gente continua errando porque o preço desse erro demora para chegar para a gente. Agora vocês entenderam o que eu falei no início do vídeo? A gente continua errando porque o preço do erro demora para chegar. É isso. O maior bingo do dia é esse, né? É por isso que aqui você está aprendendo comigo que mudar hábitos não é apenas buscar recompensas. Mudar hábitos também é aprender a criar responsabilidade. Coisa de adulto, né? Não é coisa de criança. Porque quando a consequência dos seus atos se torna imediata, aí o seu comportamento ele muda, né? Quando a sua responsabilidade aumenta sobre os seus atos, as suas desculpas diminuem. E quando você assume um compromisso com a sua própria evolução, né? Porque o compromisso é com você, não é comigo. Aí a transformação da sua vida deixa de ser uma possibilidade e se torna inevitável. E eu acho que é isso que você está buscando, né? Então eu vou te lembrar para terminar esse vídeo o que eu sempre lembro no final de cada aula, que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu, e é para isso que eu tô aqui, para ler essa página para você. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho das notificações, curta essa aula, responde aqui nos comentários, comenta o que você achou, continua comigo e envia essa aula para alguém que você sabe que vai fazer uma super diferença na vida dessa pessoa, aprender esse conteúdo que foi ensinado aqui hoje, né? Continua com a gente, porque na próxima parte deste capítulo
você vai descobrir como criar esses contratos de hábitos que são capazes de aumentar drasticamente a sua disciplina e a sua consistência. E aí você muda a sua vida, ok? Um beijo grande no coração de vocês.